Bom dia novamente, boa tarde ou boa noite, não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas bem-vindo de volta aqui na disciplina. Na aula passada a gente viu a introdução, desse assunto que a gente está vendo, que é a raiz de equações, e hoje, nessa videoaula aqui, eu vou estar introduzindo os métodos numéricos, em particular o método da biseção, para a gente aproximar raízes de equações, ok? Esses métodos, gente, eles são divididos, a gente vai ver 4 métodos em duas grandes classes, que é métodos intervalares e os métodos abertos. Nos métodos intervalares, a gente vai sempre partir de um intervalo onde, onde eu tenho a garantia de ter ao menos uma raiz. Como é que eu posso fazer isso? Bom, aplicando o teorema da existência que a gente viu na aula passada nesse intervalo, por exemplo, E aí a ideia dos métodos intervalares é você começar com esse intervalo inicial, onde você sabe que tem ao menos uma raiz, e ir segmentando e espremendo esse intervalo, ok? Já os métodos abertos, por sua vez, não começam de um intervalo inicial, eles começam de um chute, tá? E esse chute vai sendo atualizado. Tanto os métodos intervalares quanto os métodos abertos, eles vão ser métodos iterativos. O que isso quer dizer? Vão ser métodos onde a gente vai ter um processo de atualização que vai estar sempre sendo repetido, ou seja, a gente vai gerar uma sequência de aproximações para a nossa raiz. Então, a gente vai sair de um chute inicial em ambos os métodos. Esse chute inicial ele vai ser atualizado e vai me gerar uma aproximação no passo 2. Essa aproximação para minha raiz no passo 2 vai passar pelo mesmo processo de atualização e vai me gerar uma raiz, uma aproximação para a raiz no passo 3, e por aí vai sucessivamente, na prática, até que você atinja um critério de parada e você tenha a sua aproximação final como sendo o último número da sequência que você observou. Bom, então a ideia aqui, tanto no método intervalar quanto no método aberto, é você gerar uma sequência de aproximações para a sua raiz que convirja para a raiz exata R, a qual você quer uma aproximação. Bom, então como eu falei, são processos, são métodos, que vão ser iterativos, tá, gente? O que vai diferenciar um método do outro, que a gente vai ver aqui, é o processo de atualização. Como é que eu saio de uma aproximação para a próxima? Mas em todos eles, a gente vai ter que lidar, como eu disse, com o critério de parada, A gente não vai colocar esses negócios nas máquinas para ficar rodando infinitamente, gerar uma sequência infinita, não é o nosso objetivo. E nem vai caber lá dentro. A gente precisa parar esse algoritmo. Então, aqui neste slide, tem exemplos de 3 possíveis critérios de parada, ok? Esse Ezinho aqui, pessoal, é o que a gente chama de tolerância, é aquilo que eu vou estar pré-estipulando, pré-especificando, e à esquerda é o critério que vai ter que ser atingido. Então, esse K é um índice de passo. Então, esse primeiro critério de parada aqui, ele está dizendo para mim que a minha é a diferença em módulo. Se a diferença em módulo da minha mais atual aproximação menos a imediatamente anterior, a aproximação imediatamente anterior, se isso for menor ou igual do que a tolerância que eu pré-especifiquei, acabou seu algoritmo. E aí esse carinha aqui, a sua mais recente aproximação, vai ser o seu resultado. Este segundo critério de parada é esse critério de parada aqui, mas ele é corrigido pelo valor real, pelo valor da sua mais recente aproximação para a raiz, exatamente para corrigir a escala desses valores. Okay? Então, é só uma adaptação desse. E esse último critério de parada aqui, gente, eu acho que é o mais intuitivo. Por quê? À medida que você vai calculando essas aproximações aqui, você testa o seguinte: se o módulo da sua função aplicada na sua aproximação para a raiz for menor ou igual do que uma tolerância, acabou seu algoritmo, o xk vai ser a sua mais recente aproximação para a raiz. E por que é intuitivo? Porque o que eu quero que as minhas aproximações para a raiz, quando eu aplico na minha função, sejam cada vez mais próximas de zero. Então, você está estipulando nesse critério de parada aqui o quão próximo de zero você quer que a sua raiz, a sua aproximação esteja, ok? Então, esses são exemplos de 3 critérios de parada. E, para a coisa não ficar rodando infinitamente, você pode adicionar um critério adicional, que é colocar um número máximo de iterações. Então, por exemplo, você coloca um número máximo de iterações de 1000, sei lá, um k igual a 1000, por exemplo,
para a coisa não ficar rodando infinitamente, né? E aí você tem um feedback já de que talvez o seu método não está bom, talvez o seu chute inicial não esteja muito bem chutado literalmente, ok? Então é interessante você colocar um número máximo de iterações para a coisa não ficar rodando infinitamente no seu computador. Bom, como eu disse, a gente tem dois métodos, né? Classes de métodos, a gente vai ter os métodos intervalares e a gente vai ter os métodos abertos. Então, relembrando, nos intervalares a gente vai ter um intervalo inicial onde eu tenho a garantia de ter uma raiz lá dentro e a gente vai espremer esse intervalo. E o método aberto não. Você simplesmente sai de um chute ali inicial e esse seu chute ele vai sendo atualizado, ok? Então, levando em consideração esse conceito, os métodos intervalares, eles vão sempre convergir. É fácil ver, né, gente? Você está já saindo de um intervalo onde você tem uma raiz e você vai espremendo essa raiz, então eles vão convergir. Mas essa convergência ela vai ser lenta. Já os métodos abertos, como eles não cercam a raiz, né, apenas um chute, eles podem divergir. Né? Eles não vão convergir para lugar nenhum. Mas quando eles convergem, até mesmo para um lugar que talvez nem seja a raiz, eles são extremamente rápidos, ok? Só que, como eu disse, em todos os métodos você precisa de quê? De um chute inicial. E esse chute inicial, como eu disse na aula passada, ele pode ser obtido a partir de uma busca incremental, né, que você vê aonde a sua função vai mudar de sinal, ou se você tem o gráfico disponível, você já encontra ali as regiões que estão próximas das raízes ou da raiz a qual você quer aproximar, ok? Beleza, vamos entrar então no nosso primeiro método numérico computacional para encontrar raízes de equações. É o método da bisseção. Ele tem uma ideia, gente, muito tranquila, ok? Ele é um método intervalar. Então, primeiro eu vou ensinar esse método, a gente vai fazer um exemplo na mão desse método e depois a gente vai no VCN para ver como é que ele funciona lá para a gente finalizar a aula, tá bom? Então, nesse slide aqui está toda a descrição do método. Então, lembrando, ele é um método intervalar, então a gente precisa sair de um intervalo onde vai valer o teorema da existência, que a gente viu na aula passada. E esse intervalo aqui, gente, inicial, a gente vai segmentar ele. A gente vai começar a espremer esse intervalo. E cada subintervalo novo que eu vou ter vai me gerar as minhas aproximações para aquela sequência de aproximações de raízes. E cada valor daquela sequência de aproximações vai ser simplesmente o ponto médio de cada subintervalo que eu for segmentando aqui, ok? Daqui a pouco vai ficar mais claro isso. E aí, não se esquecer de ponderar os seus critérios de parada para que a coisa não fique iterando infinitamente. Então aqui, como eu disse, está a descrição do método. Eu acho melhor a gente já ver um exemplo de cara, tá? Para a gente entender fácil como é que esse método funciona. Então vamos lá. Bastante atenção aqui, pessoal. Então você tem aqui um domínio de A até B. Você tem a sua função. Aqui graficamente a gente enxerga essa função. E a raiz dessa função está aqui, ó. É o pontinho onde ela vai cruzar o eixo das abscissas, certo? Está valendo o teorema da existência aqui? Sim. Visualmente a gente já vê. Mas se eu não tivesse o gráfico, é fácil ver, né, gente? Aqui, ó. Estou saindo de uma região positiva para uma região negativa. Então, necessariamente, a minha função cruzou o eixo das abscissas, pelo menos uma vez, e, em particular, cruzou uma única vez. E a gente agora vai aproximar essa raiz. Então, relembrando, as nossas aproximações vão ser sempre os pontos médios. Então, o nosso primeiro x, aqui, ó, é o ponto médio desse primeiro intervalo. É A mais B sobre 2. Sempre, tá, gente? No método da bisseção. E aí, tá aqui o nosso primeiro chute para a nossa sequência. E agora a gente vai segmentar, a gente vai começar a espremer esse intervalo. E aí, gente, atenção, a gente vai sempre se perguntar. Eu vou levar para o meu próximo passo o subintervalo que é A com a minha aproximação ou a minha aproximação com o B? Aqui é fácil ver, né? Eu tenho um gráfico, eu vou levar este subintervalo aqui para o meu próximo passo, porque a minha raiz está aqui. Mas se eu não tivesse o gráfico disponível, teorema da existência, olha só, aqui é positivo, não mudou o sinal, mas aqui, ó, saí de positivo para negativo, então eu tive a mudança de sinal. Então, para o meu próximo passo, eu tenho esse subintervalo. De novo, gente, ponto do meio, ponto médio. Vou me perguntar novamente, vou ficar com A é a minha aproximação ou a minha aproximação
e o b. Fácil ver que eu vou ficar com a minha aproximação nesse caso, porque a minha raiz está aqui e também é onde tem a minha mudança de sinal da minha função, que é o que não acontecia aqui. Esse é o meu novo subintervalo. De novo, ponto do meio. De novo, vou me perguntar, fico com este ou com este subintervalo? Vou ficar com este subintervalo porque eu estou vendo a raiz está aqui e também porque é onde tem a mudança de sinal, que é o que não acontece do lado de cá. De novo, gente, ponto do meio. E aí, vamos assumir aqui, pessoal, que a gente atingiu algum critério de parada, tá? Para a gente não ficar fazendo a coisa aqui bastante tempo. E a gente chegou suficientemente próximo da raiz e o x4 vai ser para a gente a nossa aproximação final, ok? Então é assim que o método da bisseção funciona, gente. Você vai ter sempre o seu intervalo inicial, ponto do meio, e você vai sempre ter que optar por qual intervalo que você vai levar para a próxima etapa, claro, sempre conferindo o critério de parada antes, né, gente, para ver se você vai precisar das próximas etapas, né? Então é sempre se eu vou ficar com A e a minha aproximação, ou a minha aproximação e o B. É exatamente isso que está sendo dito aqui neste item aqui, tá bom? Beleza, este é o método da bisseção. Para a gente entender bem ele agora, vamos ver lá no caso do bang jump. Lembra daquela função que eu trabalhei com vocês, que tinha tangente hiperbólica? A gente viu que a raiz era aproximadamente 145, 143 quilos, lembra? Se a gente fosse conduzir o método da bisseção para aproximar bem essa raiz, como é que a gente faria? Então, bom, assumindo que o intervalo inicial fosse 50 a 200, aqui você tem o seu primeiro x, que é o ponto do meio, e aí você se pergunta, fico com este ou com este subintervalo? Naturalmente, eu vou ficar com esse, que é onde está a minha raiz, e é onde tem a mudança de sinal, né? Acho que isso já está ficando claro na cabeça de vocês, né? Bom, escolhe o seu novo subintervalo, ponto do meio, novo subintervalo, ponto do meio, novo subintervalo, ponto médio, e aí você vai iterando até atingir o seu critério de parada. Quem não entendeu o raciocínio do método da bisseção, volta o vídeo para cá para entender bem como ele funciona, porque agora a gente vai fazer um exemplo na mão, tá? Para entender bem esse negócio, vamos assumir que a gente tem esta equação aqui, ó, x² mais ln de x. E a gente vai utilizar o método da bisseção neste intervalo inicial para a gente aproximar a raiz que está ali dentro, considerando este critério de parada aqui. Então vai ser sempre assim, vai ter uma equação, um intervalo inicial e um critério de parada com a minha tolerância especificada aqui. Okay? Como a gente vai fazer a continha na mão, vamos colocar uma tolerância alta para a gente não ficar fazendo muita conta. Tá? Então, relembrando, no método da bisseção, cada aproximação vai ser dada pelo ponto médio de cada subintervalo. Então, aqui embaixo, gente, tem essa tabela para a gente fazer a conta na mão, e é a tabela que o VCN, o software, vai soltar para a gente toda preenchida. Então é importante que vocês tenham conhecimento de como é que se constrói essa tabela, principalmente para, claro, entender o método e para fazer a lista computacional, né? Então, para ajudar aqui a gente a entender essa tabela, eu trouxe esse desenho que está aqui à direita, para a gente passar de um passo para o outro. Então vamos lá. Aqui na esquerda, espero que esteja dando para vocês ver, o que quer dizer cada coluna? Bom, o K aqui, ele é a minha iteração. Ele vai controlar as iterações do meu método. O AK é o limite inferior de cada subintervalo que eu for segmentando. A função aplicada em AK, ela controla para mim, claro, o valor da função nesse carinha, mas também em que região do gráfico que eu estou. BK é o limite superior de cada subintervalo. F de BK é a mesma ideia, para me dizer aonde estou no gráfico nesse limite superior. XK, pessoal, é a nossa coluna de interesse. Vão ser as nossas aproximações, vão ser aqueles pontos médios. F de XK, mesma ideia, para eu saber aonde eu estou no gráfico, para eu poder fazer a segmentação. E a última coluna, gente, sempre lá no VCN, a última coluna em todo o método vai ser um critério de parada, que nesse caso é simplesmente o módulo desta coluna aqui. Então vamos começar. Então com o meu primeiro K igual a 1, qual que é o meu intervalo inicial? Esse daqui, ó, 0,5 e 1. Então 0,5 e 1. Qual que é o valor da minha função aplicada em 0,5? Joga ela aqui, ó, 0,5 aqui, você tem esse valor. Joga o 1 nessa função, 1 mais 0, né? Você tem o valor da sua função avaliada em 1.
Não tem o gráfico aqui disponível. Como é que eu sei que tem uma raiz lá dentro, gente? Teorema da existência. Eu estou saindo de uma região negativa para uma região positiva, portanto, eu tenho a garantia de ter uma raiz lá dentro, pelo menos uma, então faz sentido sim eu começar desse subintervalo, ok? É o que o método precisa. Bom, qual que vai ser o nosso primeiro x? Vai ser o ponto médio. Então é simplesmente a mais b sobre 2, que é 0,75. Em que região do gráfico que eu estou? Aplica 0,75 na sua função, você tem 0,275, estou numa região positiva. Beleza, antes de eu passar para um próximo passo, eu vou verificar o meu critério de parada. E aí, qual que é o módulo da função aplicada nesse cara? É simplesmente o módulo dessa coluna, né, gente? Então é o próprio 0,275, que por sua vez é maior do que esta tolerância, portanto ainda não vamos parar esse algoritmo. Vou precisar passar para um próximo passo. E aí, gente, vem para esse desenho aqui, ó. 0,5, 1, 0,75. Como é que estão os sinais desses caras? Bom, a função avaliada em 0,5 é negativa. A função avaliada em 0,75 é positiva. E a função avaliada em 1, gente, também é positiva. Qual subintervalo que eu vou levar para o meu passo k igual a 2? Este, que é o a com a minha aproximação, ou a minha aproximação com o b? Lembrem-se que é onde a gente tem a mudança de sinal. Portanto, eu vou levar para o meu passo k igual a 2 o subintervalo meio e 75. Então, ele está aqui, ó, meio e o 75. De novo, função aplicada em meio, função aplicada em 75 e, de novo, a sua aproximação. Qual que vai ser a sua aproximação? O ponto médio. Então, é este mais este sobre 2. Qual que é o valor da função aplicada nesse ponto médio? Então, temos aqui ó, um valor negativo. É só jogar esse carinha na sua função aqui em cima. Vamos verificar de novo o critério de parada para ver se a gente vai parar o nosso algoritmo? Então, é simplesmente tomar o módulo disso e continua maior do que a nossa tolerância. Então, a gente vai precisar do passo k igual a 3. Para eu ir para o passo k igual a 3, eu preciso ver a segmentação. Então, aqui, ó, gente, à direita está 0,5 e 0,75, que foi o nosso intervalo, e o x2 que a gente encontrou de 0,625. Vamos avaliar os sinais. Aqui é negativo, aqui no final é positivo, e o sinal da nossa aproximação também é negativo. Ó. Qual subintervalo que eu vou levar? A com aproximação ou aproximação com B? Logo, a aproximação com o B, porque a gente tem a mudança de sinal, então necessariamente a função cruzou o eixo das abscissas aqui, e eu tenho ainda a garantia de ter pelo menos uma raiz ali dentro. Então, no nosso passo k igual a 3, a gente tem 0,625 como sendo o A e 0,75 como sendo o nosso B. De novo, gente, repete o raciocínio, função avaliada em A, função avaliada em B, o x médio é simplesmente esse mais esse dividido por 2, e a gente tem de novo que verificar o critério de parada, então primeiro vamos calcular o valor da função nessa aproximação para a gente ver em que região do gráfico que eu estou, e aqui a gente tem o valor do critério de parada, que é o módulo, e mais uma vez ele é maior do que a tolerância. Preciso de mais um passo? Preciso. E para encerrar, gente, olha só, aqui no passo k igual a 3, o meu 0,625 ele era negativo, o 0,688, que é a minha aproximação, ele era positivo, e o 0,75 ele também é positivo. Para eu ir para o meu passo k igual a 4, que eu já tinha adiantado ali, qual subintervalo que eu vou levar? Esse com esse ou esse com esse? Naturalmente, esse primeiro aqui, onde eu tenho a mudança de sinal. E aí, por fim, gente, eu prometo que esse é o último, e de fato é, né? Vocês estão vendo aí no slide, a gente tem o 0,625 como sendo o nosso A, o 0,688 como sendo o nosso B, a função aplicada em A, a função aplicada em B, o nosso x do ponto médio, que é isto mais isto sobre 2, o valor da função aplicada neste ponto médio, e aqui a gente tem o módulo que, enfim, é menor do que a nossa tolerância, e a gente para o algoritmo, e enfim o x 40656 vai ser a nossa aproximação para a raiz dessa função, atendendo esse critério de parada e considerando o método da abscissão, ok? Então é isso, gente. Quem não entendeu, tenta voltar de novo o exemplo, acompanha o desenho, que é bastante útil, e entenda bem o papel de cada coluna aqui nessa tabela, e tentem fazer esse exercício aqui, ok? Então tem uma nova função, tá? Num novo subintervalo,
com aquele mesmo critério de parada, e a resposta eu já estou dando aqui para vocês, vai ser o nosso x5 de 0,56875, tá bom? Bom, para a gente encerrar a aula, tá, para já não ficar tão grande, vamos lá no VCN. Então, para a gente ir no VCN, eu estou trazendo aqui para vocês um exemplo bem prático. Então, olha só, a velocidade para cima de um foguete, ela pode ser calculada pela seguinte fórmula, essa expressão aqui. V é a velocidade para cima, U é a velocidade na qual o combustível é expelido em relação ao foguete, ln aqui, gente, é o logaritmo natural, né? m0 é a massa inicial do foguete no instante t igual a zero, e q é a taxa de consumo do combustível, tá? G é a aceleração habitual da gravidade e t é o nosso tempo. Então, ele deu para a gente essas quantidades aqui, ó. Lembra do caso do bungee jump? Bem parecido, né? Cheio de quantidades. Ele está perguntando para a gente o seguinte: utilize o método da bisseção com esse critério de parada aqui. Vamos colocar uma tolerância bem baixa, vamos colocar esse VCN para trabalhar, para a gente encontrar o valor do tempo t, no qual esses critérios são satisfeitos. Então é a mesma ideia, gente. Vamos pegar todas essas quantidades aqui e vamos jogar nessa equação. Então, o V vale 750, o U vale 1.800, o M0 vale 160.000, o G é a aceleração habitual de 9,81, o Q é 2.600 e o T é o que a gente quer encontrar. Então, a gente chega nessa relação aqui, ó. E aí, lembra o que eu falei, gente? Eu tenho uma função igual a um número. Mas isso não está num problema de raiz de equação. O que eu preciso forçar a aparecer? O zero. Então, a gente simplesmente pega esse 750, joga para cá, faz a subtração, e a gente tem satisfazendo a nulidade agora. Então, a função que a gente tem, ó, dependendo apenas do t, para a gente encontrar, atendendo esse critério, é esta função aqui, que eu coloquei aqui embaixo, que é esta função que a gente vai jogar lá no VCN. Tá bom? Então, vamos abrir aqui o VCN. Deixa eu fechar aqui, que eu já havia executado. Então, vocês vêm aqui em cálculo de raízes, vão abrir o método da abscissão, tá? E aí, gente, é bem intuitivo e amigável. Você tem aqui todos os critérios de parada, tá vendo? Que eu coloquei lá no slide, com exceção desse daqui, que pondera a amplitude do intervalo, mas a gente não vai trabalhar com ele. Precisão é aquela tolerância. Aqui, você entra com a função. Então, qual função que a gente vai entrar? Com essa função aqui. Tá bom? Eu já tinha colado ela aqui no meu bloco de notas. Então, pessoal, atenção, bastante cuidado na hora de inserir as suas funções aqui no VCN, tá? Essas funções, elas vão ter que depender de x, então não vem colocar t aqui não. E percebam que está aparecendo, quando você encosta o mouse aqui, ó, aparece uma janelinha ensinando todas as funções onde o VCN suporta, quais funções que ele suportam. Eu tirei um print dessa imagem, vou colocar lá no sistema, tá? Para vocês terem uma noção de como é que eu coloco o ln, como é que é exponencial, como é que é uma tangente hiperbólica, por exemplo, tá? Então, vou colocar lá no SIGA, no sistema, funções VCN, uma imagem com as funções para vocês se guiarem. E já adianto para vocês, pessoal, o maior trabalho do trabalho de vocês, desse primeiro trabalho 1, é inserir a função. O resto é bem direto. Qual que é o x inicial, qual que é o x final que a gente vai colocar para assumir, para fazer o método da bisseção? Bom, eu não coloquei nenhum chute inicial, mas a gente tem aqui no VCN à disposição da gente o gráfico. Então vamos, sei lá, pensar no intervalo grande para a gente começar a inspecionar essa função de menos 50 a 50. Vamos ver o que acontece. Bom, olha só aqui. O gráfico de menos 50 a 50. A gente tem uma raiz aqui nesse gráfico? Temos sim, aqui o eixo das abscissas. A raiz está por aqui, pessoal, ó. Então, vamos aplicar o método da abscissão. Olha só, eu estou usando a abordagem gráfica entre 10 e 50. Estou sendo bem gentil, né? Um intervalo grande, mas vamos pensar de 10 a 50. Vamos sair desse intervalo. A precisão, gente... Bom, agora vamos colocar a precisão. Lá no slide, a gente adotou uma precisão de 10 a menos 8. Então, a gente vem aqui nesse campo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 10 a menos 8. E aí, gente, o critério de parada que eu estou especificando é esse primeiro aqui, né? Então, deixa ele marcadinho aqui já estava marcado, que é o default. E você tem a opção de executar passo a passo. Então, você vai calculando, ele vai fazendo aquela tabela que a gente construiu, sabe? Passo a passo.
Isso é cansativo, né? Ainda mais com uma precisão muito pequena. Então você desmarca aqui, reinicia e vamos botar isso aí para calcular. Então vejam só, a gente tem o seguinte resultado. A gente precisou, portanto, de 37 iterações, tá vendo? Olha aqui todo o histórico. Percebam que essa tabela aqui do VCN, pessoal, é exatamente aquela do exemplo, tá vendo? Você tem o x, que é o A, a função avaliada em A, o B, a função avaliada em B, as suas aproximações, a função avaliada na sua aproximação e, por último, o erro obtido, né? De acordo com o seu critério de parada. Então, a gente precisou, deixa eu descer aqui, de 37 iterações, então está aqui no nosso resumo, tá? Aqui solta o resultado, precisou de 37 iterações. Qual que vai ser a nossa aproximação? Aqui, ó, essa daqui. 26,40784 e um monte de casas que está aqui em cima. E este foi o primeiro erro menor do que a nossa precisão, tá? Que fez com que o algoritmo se encerrasse. Okay? Então ele também é escrito aqui em cima, mostrando no nosso resumo. Então esse é o resultado para esse problema. Então a gente tem que aproximadamente 26,40 segundos, né? É aquele tempo no qual todos esses critérios aqui são atendidos no contexto da velocidade para cima de um foguete em função do tempo e destas quantidades físicas aqui, ok? Então a gente encerra a aula aqui hoje, espero que vocês tenham entendido como é que usa o VCN aqui a partir do método da bisseção inicialmente, o que é cada coluna aqui. Eu não quero que vocês apenas pesquem esse resultado aqui, não. Sei lá, deu 26,40, mas como é que eu cheguei nesse 26,40? O que eu tive que passar por todo esse histórico aqui, né? Por exemplo, esse x5 aqui, como é que ele foi obtido, tá? Então, esse tipo de coisa que eu quero que vocês saibam. Bom, esse aqui foi o ponto médio de um subintervalo aí, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e a gente se vê, portanto, na nossa próxima aula. Até mais.